Dissipa as trevas, incendiar. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, filhas amadas de Deus. Sejam bem-vindas, minhas queridas. Glória aqui nos aguardando. Já foram sendo acordadas, que maravilhoso estar aí. E minha irmãzinha linda. Bom dia. Bom dia. Que maravilhosa, que bênção. Olha só a Elia aqui também, que lindona. Acordei ela agora, liguei, tô desperta. Que maravilhoso. Glória a Deus. Já vamos decretando sobre a vida de cada uma dessas mulheres aí, minha irmã. Amém. Você já conseguiu deitar no colo do pai e dizer: Pai, sem sua bênção eu não vou, paizinho lindo, eu não nem abro os meus olhos como filha mimada. Amém, glória a Deus. No 11º dia da nosso devocional, sem a bênção do pai eu não vou. Hoje, sexta-feira, então estamos aqui hoje para dizer mais uma vez. Então declara aí, escreve, compartilha conosco qual é a bênção. Qual bênção que você não sai de casa hoje. Aliás, se você ainda está na cama, nem da cama você sai. Silvana, seja bem-vinda. Não saia da cama. Que bênção que nós queremos hoje. Né? O que tu vai dizer para o pai? Qual é a bênção? E já que nós não sabemos qual é a bênção, mas o pai sabe qual é a bênção que você quer, minha irmã querida, cada uma de nós. O que nós queremos hoje compartilhar com o pai? Eu convido a Deunilda já para fazer a nossa oração inicial aqui, declarando, decretando, profetizando sobre a vida de cada uma de nós que estamos aqui nessa live. Amém. As que vão ouvir posteriormente. Mas amém. O importante é isso, você ter clareza e dizer: Pai, sem sua bênção eu não vou. Qual a bênção que você quer? Então pode... Vamos levar o nosso pensamento direto ao Senhor, que Ele no trono da graça. Senhor Deus, Pai querido e amado, quero te agradecer mais uma oportunidade de poder estar na tua presença, Senhor. Quero te agradecer por essas meninas que estão na live, Pai, esses meninos, Pai, essas pessoas maravilhosas. O Senhor conhece o coração de cada uma que elas estão precisando, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Pai. Aleluia, aleluia, Pai. Grandes tu és, maravilhoso, Senhor. Nós não temos nada sem sua presença, Pai. Toca no nosso coração, na nossa alma, Pai. Tudo que nós vamos fazer seja tua vontade, não a nossa vontade, Pai. Pai querido e amado, quero te agradecer mais uma vez pela vida da Elione, Pai. Da Leoni, que o Senhor deu sabedoria e entendimento para ela abrir essa live, Pai. Para nós poder chegar na tua presença, Pai. Aleluia, Pai, aleluia, aleluia, Pai, te amo, Senhor, não sou nada sem sua presença, Pai, quero te agradecer esse dia lindo, maravilhoso, Pai, envia teu anjo na nossa frente, o que nós vamos fazer seja tua vontade, não a nossa, Pai, cuida da nossa família, Senhor Jesus querido e amado, nossos filhos, nossos netos, Senhor. Guarda cada um, Paizinho querido e amados, aonde que eles estão, Pai, esteja com eles, Pai, eu creio, Pai, eu sei que eu tenho meu filho distante, a Leoni também longe, é só o Senhor para guardar, Pai, a vida deles, Pai. Eu te agradeço todo segundo, Pai, agradeço pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, Pai, isso guarda cada um, Pai, na sabedoria que as tuas filhas vão plantando uma sementinha lá fora, Pai, na vida das pessoas que só sabem reclamar, Senhor, eu te peço tua bênção, tua glória para nós, Senhor Jesus, hoje, Pai, sempre, amém, Senhor, te amo, Amém, Jesus. Amém, glória a Deus pela vida de cada uma de vocês, minhas irmãs, por estarmos aqui hoje, buscando, para quem não lembra, só para lembrar, esse devocional é para quê? Para nós criarmos mais intimidade com o Pai. Porque como a gente vem falando, muitas vezes a gente
lê a palavra, a gente ora, mas nós muitas vezes não entendemos. Eu estou falando por mim, quando eu entendi a importância de adorar. E hoje o nosso tema é algo que é recorrente, mas que é importante. Tenho certeza que o Espírito Santo está tocando o coração de cada um de vocês, porque nós guardamos muitas dúvidas, muitas dores como mulher. Eu vivi isso. Olha, minha linda Nora aqui, Carmelita, que bom ter você aqui, minha linda. Que bênção. Essa dor, e eu só vou fazer um parênteses aqui, eu só me tornei terapeuta da alma feminina quando eu comecei a entender a minha dor, da onde que via, da onde que estava vindo essa dor e o quanto que isso estava bloqueando a minha prosperidade, a prosperidade da minha família, essa liberdade que há de você estar em Cristo. Então, hoje, minhas irmãs, eu quero compartilhar com vocês o que está escrito lá, só para a gente estar clarificando um pouco mais, né? Lá em Gênesis 2,18, né? Bem simples e que eu tinha um entendimento muito errôneo, muito cheio de bloqueios, muito cheio de dor, muito cheio de contaminação sobre o que significava essa passagem, né? Que está lá em Gênesis 2,18. Se você tem a tua Bíblia aí, Amém. Glória a Deus. abra ali e nós vamos refletir. Eu vou trazer uma reflexão para vocês sobre esse versículo, que diz assim, ó, o contexto todo você lê posteriormente para entender, né? Gênesis é o início ali. Quando a gente lembra lá Gênesis 1, 26, 28, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. E aqui em Gênesis 2, 18, ele especifica. Quando ele nos criou, quando ele decidiu, ele percebeu a partir do quê? Não é bom que o homem esteja só. Olha como que ele nos fez. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A gente tem vindo falando sobre o nosso papel. E hoje nós vamos ser bem específica. O meu papel enquanto mulher. Então, qual é o plano de Deus quando ele nos criou, quando ele fez, e está declarado aqui em Gênesis 2,18, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Fez, estamos aqui, né? Eu recebo muitos atendimentos de mulheres com muita dor nessa questão de saber, meu Deus, né? O que estou fazendo aqui? Qual é o plano de Deus para minha vida? E muitas de nós, minhas irmãs, como eu, quando eu descobri que eu estava fora da minha essência feminina. E muitas mulheres adoecem profundamente. As dores da alma, por não saber, por não interpretar e por não aceitar, né? Porque isso aqui foi contaminado, né? Auxiliadora idônea. O que é uma auxiliadora? Porque Deus tem um plano para o homem, para a mulher. Somos seres, nos criou diferente, mas que é possível essa conexão. E o plano de Deus para mim, mulher, para mim, mãe, a nossa essência é totalmente diferente do homem. Eu já venho falando sobre isso, né? Qual é a essência da mulher e qual é a essência do homem? E que nós mulheres, o plano de Deus para nossa vida, na forma que Ele nos trouxe, na forma que nós somos criadas, a nossa natureza, né? Primeiro, Ele nos criou, né, para sermos embaixadora do céu aqui na terra. A doçura, nós somos o amor. Deveríamos expressar isso. Se a gente não está expressando, se as pessoas olham para nós e não conseguem ver Deus em nós, esse amor, essa doçura, né, ser acolhedora, é porque a gente está fora da nossa essência.
Nós estamos fora do plano de Deus para nós. Nós fomos criadas, se a gente quer pensar assim, ó, Deus criou todas as coisas, por exemplo, a natureza. A natureza é próspera? Muito próspera. Uma semente. De uma semente daquele tamanho, não importa, né? Que Deus já deu o exemplo na época, a semente de mostarda, que era uma das menores sementes que as pessoas conheciam. Se torna um pé frondoso e dá muitos e muitos frutos. Então, qual é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, nós como mulheres? Nós somos para colher. Nós somos, como eu disse, a nossa essência, né? Então, nós precisamos entender que a nossa natureza é próspera. Somos nós que apresentamos Deus para a família, para o marido, né? Primeiro, para os filhos, que se muitas vezes o marido ainda não tem, aí você pode dizer, meu marido não busca Deus, ou meu marido não é o provedor, ou meu marido não é o sacerdote da casa. A palavra diz que nós, mulheres, né, apresentamos Deus para o nosso marido, de várias formas, principalmente na nossa postura. E por conta de toda essa contaminação que nós sofremos pelas as nossas mães, as nossas avós, muitas vezes a gente tem essa postura de querer mesmo colocar o mundo nas costas, inclusive o marido, e sair correndo para a vida. E a gente não tem estrutura para isso. Não foi para isso que o plano de Deus não é esse. Então, hoje é o dia de nós pensarmos sobre isso. É o dia de você trazer para a tua vida isso. Porque o Satanás, ele foi estruturando muita coisa e trazendo já há muito tempo. Se a gente for falar, eu não vou entrar muito aqui na questão histórica, que nós mulheres fomos sendo tiradas de casa porque ele sabia disso. E por conta dessas dores, dessas crenças, a gente atraiu o marido muitas vezes que estão vindo de uma família disfuncional. E eu sou um exemplo disso e eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho 3 filhos e tem uma nora aqui me assistindo, né, que é a esposa do meu filho mais velho. Por conta dessa contaminação, eu saí de casa para trabalhar e deixei os meus filhos sozinhos. Então, assim, ó, aquilo que eu deveria, e glória a Deus que quando eu tive esse entendimento, que a minha função era apresentar Deus para os meus filhos, para que eles realmente buscassem Deus e se tornassem esse sacerdote, conforme diz a palavra. Então, muitas de nós mulheres, criamos os nossos filhos. O meu exemplo, que basicamente eu criei, né, os meus 3 filhos quando eu me divorciei, por conta do quê? Das crenças e tudo mais. Escolhi um homem que realmente, né, não deu certo no relacionamento por conta dessas dores. Porque eu não conhecia também o plano de Deus. E eu estou aqui hoje compartilhando com vocês para dizer o plano de Deus para nós mulheres, né? Que nós sejamos realmente essa auxiliadora idônea. E como que eu vou ser auxiliadora? Eu preciso saber dentro do qual é o plano. O homem é o cabeça, é o homem que tem que pensar, é o homem que tem que estar na linha de frente, porque é o homem que, tanto isso, porque o homem é mais forte, o homem tem que nos defender, o homem tem que passar essa segurança, e muitas de nós não vivem isso por conta do quê? Da questão histórica, das dores que a gente vem trazendo, e nós não vamos para o nosso lugar de mulher, reclamamos que o nosso homem está fora do lugar dele, né? Não é aquele homem presente, é aquele homem protetor. Por quê? A gente está indo para a vida desse jeito que nós somos contaminados. Então, minhas queridas, eu não vou entrar muito nisso, mas só para dizer para vocês. Por que o Senhor me criou? Por que nós, mulheres, né? Quando ele disse por quê? Para que auxiliadora idônea? Olha só a palavra. Idônea. O que é ser idôneo? Ter idoneidade. É aquilo que você vai transmitir de confiança, de verdade. Mas como que tu vai fazer isso se você não conhece? Se você não sabe, né? Não conhece a nossa natureza. Então, nós vamos pensar assim, ó. O homem, por exemplo, se o homem não é provedor, tem que observar o quê? A mãe, como que ele
foi criado, né? Se ele é um menino, se ele é fraco, se ele é como um moleque, é um filho que foi criado numa família disfuncional, porque é o pai que ensina a masculinidade. A mãe ensina a espiritualidade, e glória a Deus que os meus filhos buscaram Deus antes de mim, mas que sim, tem muitos desafios, e aí vão, né? A gente está aqui hoje para refletir sobre isso, de que forma que a gente, se você, minha irmã que está aí assistindo, se ainda você está num relacionamento disfuncional, está casada com um homem que você acha que ele não corresponde ao que a palavra diz sobre o homem, é porque ele vem dessa história disfuncional de família. A mãe não estava ali para ensinar. Agora, nós como mulheres, a gente tem, é o plano de Deus. Se falhou lá na família, nós como mulheres, nós temos que apresentar Deus para os homens, para o meu marido, para os meus filhos, sou eu que apresento. Então, para nós lembrarmos hoje, para a gente refletir, né, que Deus, ele realmente nos criou como a mais bela da criação. E não é só em beleza física, é de tudo que nós somos feita. Amém. Nós precisamos, muitas vezes a gente é aquela mulher briguenta, reclamona, que grita com o marido como se fosse, né? Grita com os filhos, grita com o marido, principalmente o marido, trata o marido como se ele fosse um moleque. Então a minha reflexão, o meu pedido hoje é para que a gente reflita sobre isso. Qual é o meu papel? Ser a auxiliadora idônea. Então, se você de repente não é casada, está num relacionamento que você está entendendo, está difícil para ti, está sofrendo, é porque não está no seu lugar. E aquelas que não estão casadas, se preparem para casar então. Se querem casar novamente ou não, para entender o seu papel. E se você, né, realmente já está descasada há muito tempo ou não casou ainda, comece a, se você quer casar novamente, se preparar. Eu vou ser auxiliadora idônea. Isso não quer dizer que eu tenho que ser capaz, muito pelo contrário. Tem que ter o planejamento familiar. O dinheiro tem que ser da família, os planos da família é marido e mulher. Porque se nós não fizermos isso, o que acontece? A desfuncionalidade. Começam as brigas, começam as críticas, começam cada um reclamando, porque o nosso dom de mulher é servir. E quando eu trago isso para dentro da minha casa, se eu percebo que eu não tenho isso em casa, mas que eu começo a partir de hoje entender, refletir, a mudança está em mim. Então, para a gente realmente abrir o coração hoje e declarar para Deus, declarar, né? Porque lembram Romanos 12:2 que diz que tudo começa aqui? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo entendimento, né? Através do vosso entendimento. Para quê? Para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o convite hoje, qual é o plano de Deus para mim, mulher? Para você, mulher? É a gente trazer o céu para nossa casa. Trazer o céu para o lugar aonde for. Qualquer lugar que tu for hoje, já vai pensando nisso. Qual é a minha postura de mulher? Eu sou aquela que chego fazendo barraco, brigando, reclamando? Ou sou aquela que eu entendo que Deus habita em mim, que eu sou o templo do Espírito Santo, que o plano de Deus, Deus me criou, a minha essência. Esse dom feminino é o dom do servir. E o servir é apresentar também Deus para as pessoas aonde eu estiver. Outra coisa sobre casal, olhando, desculpa te interromper, mas veio na minha mente, sobre casal, o ciúme é coisa do inimigo. Bota de tu ver coisa que não é verdade, para te ter, ó, dentro de casa, briga, palavrão, gritos, isso aí, evitar. Ou tu tá num relacionamento, tu confia um no outro, Sim. ou não vive com a pessoa, então.
Porque ali ora, pede para o Senhor se é a pessoa mesmo. Porque às vezes para uma formiguinha faz um elefante. Para onde brigarem dentro de casa com os filhos, ó, fica escutando, ou assim, as pessoas falar do marido lá fora, falar da esposa lá fora. Que a gente, eu que ando bastante assim, eu vejo situação bem triste sobre isso, sabe? Da mulher criticar o marido, quando o marido está na frente do marido, é o amor, é o bem. Por que falar do marido, falar da esposa? Eu vejo mais mulher falando do marido. E o marido também é reflexão da nação. Tu tá vendo nele o que você é, e você não acha que tu é a certa, Sim. sabe? Você, eu não, eu sou a perfeita. E tá criticando, é você que tá com o problema e tá vendo no teu esposo. E é onde que dá as brigas. Não, vai pro joelho, vai orar. Você tá achando que não tá bem o meu esposo? Vai orar, Senhor, pede sabedoria. O que tu tá falando da mulher de orar. Então, tanto para os filhos como para o esposo, acha que tá. Não vem desconhecido, não, está repreendido em nome de Jesus. Repreende esses pensamentos que não vêm do Senhor. E é muito bom, e isso está na palavra do relacionamento, de tu casar, tá na presença do Senhor. O que, que é uma aliança, né? É uma aliança, né? Então, assim, isso é bíblico, não é o que eu que estou falando, coisa, né? Não sei, eu entendo assim, não sei tu que é terapeuta que estuda mais, pode falar sobre esse relacionamento. Exatamente isso, minha irmã. A questão é, né, que muitas vezes, porque assim, por que a gente age e reage desse jeito, muitas nós mulheres? Porque nós não estamos vibrando da nossa essência. Primeiro porque a gente não conhece. Eu falo por mim, gente, é muito recente de eu entender o que está escrito na palavra. Lá em Gênesis já começou falando, né, que Deus nos fez, ele olhou de todas as criaturas que Deus tinha criado, porque Deus foi criando a natureza, foi criando os animais, e aí ele criou Adão, né? Ele criou o homem. E aí, de repente, ele viu que não era bom o homem viver só. E aonde que ele foi buscar? Ele começou a olhar toda a criação dele, não tinha ninguém, nenhum ser daqueles que tinha sido criado que poderia ser a companheira do marido. E aí, por isso que ele criou. Tirou da costela. Exatamente. Exatamente, para mostrar, né, que Caminhar junto. Carne da mesma carne, entende? E nós, quando existe essa briga, essa desconfiança, existe muita dor aí em nós mulheres. Porque nós mulheres, a gente vem, vou falar de novo, uma questão histórica, a gente vem carregando coisas que não é nossa. Parece que a gente foi proibida de um certo tempo, e claro, tudo é intencional, né? Pra gente. Por isso que o Senhor tirou da costela, para caminhar junto. A mulher não é cabeça e nem cauda, ela caminha junto. Então, tipo, não é porque o marido que ele quer ser mais, então elas têm que caminhar junto. O que é caminhar junto? Compartilhar as ideias, sentar e conversar os dois. Por isso que ela foi tirada da costela, da metade do corpo. Então, quer dizer, o homem, não, né? Diz na Bíblia, a mulher não é cabeça e nem cauda, ela é companheira de caminhar junto. Então, dividir as ideias do esposo com a mulher, o que vamos comprar, o que vamos fazer, porque tem homens, tem mulheres que acham que o que é dela, e o que é dele é dele. Então, já não estamos vivendo um relacionamento. Exatamente. Né? É bem isso, bem lembrado, né? Bem lembrado essa questão, né? Por que Deus pegou e tirou da mulher ali, da costela? Para ter o equilíbrio, gente. Para ter o equilíbrio. E se você está vivendo esses conflitos familiares, se você está vivendo essa dor, minha irmã querida, eu te convido a voltar a buscar conhecer qual é o teu papel. Né? Lá a gente fala muito da mulher de Provérbios 31, né? É importante, claro, é luz para a gente, nós precisamos entender qual é o nosso papel, que é ser mulher, né? O que está escrito lá, que de todas as, né, o que fala ali, a mãe do rei falando para ele, apresentando para ele o que é ser uma mulher, né? A mulher de Provérbios, ela sorri para o futuro porque ela acredita. E é isso que muitas vezes nós, mulheres, esquecemos. Na verdade, eu nem vou dizer que nós esquecemos.
Na verdade, nós não fomos ensinadas, poucas mulheres, entender qual é o nosso papel, qual é o plano de Deus para nós. Então, por isso que eu trouxe essa palavra hoje, para a gente entender que Deus nos criou com um plano. E lá em Gênesis 2,18 já está escrito para ser auxiliadora idônea. Então, se o teu casamento está muito conturbado, dá uma olhadinha se você está sendo auxiliadora idônea mesmo. Se vocês têm um planejamento de casal, se você, mulher, porque tem muitas vezes, infelizmente, por conta de toda essa questão que eu já falei, a mulher, às vezes, fora, ela até é uma boa líder no trabalho, até na igreja, vai lá, faz serviço. Lá, ela é vista pelas pessoas como uma mulher, né, com uma postura, com um comportamento doce, dentro dos planos de Deus. Mas acontece que muitas vezes ela volta para casa e o que ela é? É aquela mulher que grita com o marido, aquela mulher que grita com os filhos, aquela mulher que não se dedica, não é qual é o plano de Deus. Então hoje o meu convite é esse. Vamos refletir, será que eu estou seguindo o plano de Deus? Né? Será? Porque, gente, a cura, Deus nos criou, a cura começa em casa. É ali que eu tenho que curar. É a minha família que eu preciso olhar, a minha responsabilidade com os filhos, com o marido. É ali. Muitas vezes a gente quer sair para o mundo falando em palco e você fala e muitas vezes a gente não está vivendo isso que nós estamos falando. E o meu convite é esse. Qual é, se você não tem clareza ainda, qual é o plano de Deus para a tua vida? Oi, Catarina da vó! Que bom ter aqui, minha princesa linda, que bom! Beijo, Então, assim, Catarina, lindona. Catarina, vê? Tá ali, lindona da vovó, se preparando para a escola, né? Que bom. Que Deus acompanhe você, né? Abençoe, coloque os teus anjos lá no teu caminho, na tua escola, com os teus amiguinhos lá. Então, assim, ó, minhas queridas, qual é a mensagem que nós temos que começar a viver dentro da nossa casa? Ser essa auxiliadora idônea, e isso, como mulher, também entender todos os lugares que a gente pode ir. Nós somos testemunhos vivos, as pessoas precisam olhar para nós e perceber o céu, ter vontade, pelo menos, de querer conhecer o céu. Entender, porque nós somos o amor, Deus, nós refletimos Deus, nós precisamos refletir Deus. Então, minha irmã, eu declaro hoje na sua vida, para que o Espírito Santo realmente te revele qual é o plano original para a tua vida, se você ainda não tem clareza. Eu declaro hoje em nome de Jesus, para que Ele clarifique a tua mente, né? Para que você entenda a diferença do plano original de Deus para a mulher e o plano atual, como que a gente está vivendo, como que o mundo tem nos colocado, para que a gente consiga realmente chegar todo dia e dizer: Pai, eu me rendo ao teu amor, Pai, eu me rendo. Que nós sofremos, nós estamos com uma carga muito pesada como mulheres, que a gente não sabe, não conhece o plano original de Deus para a minha vida, para a sua vida, minha irmã. Então pensa sobre isso, né? Eu desejo, eu declaro, eu decreto e eu peço em nome de Jesus que a gente consiga hoje, que Deus consiga clarificar, porque é aqui que começa, foi aqui que a gente ouviu muita coisa, foi que a gente trouxe para o nosso coração, e hoje muitas de nós vivem angustiada, infeliz, ciumenta no casamento, briguenta com os filhos. Por quê? Fora da nossa essência. Não é o plano original de Deus para a nossa vida, não é. Então, minha irmã, que Deus realmente, que o Espírito Santo esteja ali, ó, tocando na tua mente, no teu coração, para você realmente começar esse processo de transformação, de querer mesmo ser. Eu quero. Se você hoje só disser isso, repete aí comigo. Eu quero conhecer o plano original de Deus para minha vida. Eu quero conhecer o plano original da minha vida. Da minha vida. Eu estou aberta, Pai. Ó, eu me rendo ao teu amor.
Se estou você, aberto e rendo pelo se amor. você ainda, minha irmã, não foi lá, deitou tua cabecinha lá no colo do pai e disse, pai, sem sua bênção eu não vou sair de casa hoje. Pai, se você está fora da tua essência feminina, tá briguenta, tá rabugenta, tá aquela mulher estressada, é porque você está fora da essência e tu está carregando muita coisa que não é tua. Então se rende ao amor de Deus. E declara hoje durante o dia, quantas vezes você lembrar, pai, qual é o teu plano original para mim? Eu tô fora? O que eu preciso fazer? Só diz assim, então, eu me rendo ao teu amor, pai, eu me rendo ao teu amor. E pede a bênção do pai para a sua vida. Pai, me ensine a ser essa auxiliadora idônea, pai, se você não está vivendo isso. Porque muitas de nós adoecemos fisicamente por conta de estar fora, por conta de não conhecer qual é o plano original para a nossa vida. Então, eu agradeço em nome de Jesus e declaro sobre a vida de cada uma de vocês que hoje, quem ainda tem dúvidas sobre o plano original de Deus para a sua vida, vai se render ao amor de Deus e vai dizer, Pai, eu me rendo ao teu amor. Espírito Santo, me mostra qual é o plano original de Deus para a minha vida. Amém, minhas queridas? Então, Amém. Deunilda, para fazer a nossa oração final aí, agradecendo, né, de entrega mesmo, de o que nós vamos entregar hoje. Deixa eu só fazer, antes da Deunilda fazer a nossa oração, a nossa nequinha querida, amada, minha irmãzinha, se você ainda não fez, eu sugiro que você faça. Hoje é o nosso 11º dia, você pegar um caderninho e você escrever todos os dias ali, ó, a data de hoje, escrever assim, ó. Qual é a bênção do Pai que você quer para a tua vida? Cada dia. Se você não fez lá desde o dia 1º, comece fazendo hoje, o 11º dia. Pai, qual é a bênção? Sobre quem? Abençoa os meus filhos, limpa o meu coração. Escreve. Lembra? Nós temos que deitar todos os dias nossa cabeça ali no colo do Pai e dizer, entendendo que nós somos filhas amadas, aceitas, aprovadas e autorizadas pelo Pai para a gente estar aqui. Então a gente tem que representar Deus. As pessoas têm que olhar, nós temos que ser a face de Deus, é isso que Deus quer de nós. Né? Então, pensando nisso, então escreva se você quiser. Se quiser, compartilhe conosco. Né? Mas não deixa de pedir a bênção do Pai, de ser específica, que, como eu disse ontem, o Satanás, ele não se importa que a gente lê a Bíblia, principalmente se eu não peço a presença do Espírito Santo, aí eu fico no Logos, eu leio a Bíblia e não entendo, porque eu leio só aqui no mental. Agora, quando eu convido o Espírito Santo para vir ler a palavra comigo, me mostrar o que é que qual é a mensagem de hoje, o que Deus fala comigo, Senhor, fala comigo através da tua palavra, isso é rema. Aí quando eu aprendo a ser adoradora, que é isso que o inimigo não quer que a gente faça, ele não quer que eu deite a minha cabeça todo dia lá, entendendo que eu sou filha e pedir a bênção do Pai. Ele não quer que eu me prostre, que eu jejue, que eu adore a Deus. Minhas irmãs, vamos mudar isso. Vamos nos posicionar. Por isso, desse devocional para 30 dias, para a gente melhorar a nossa intimidade com o Pai. Para eu realmente deitar todos os dias a minha cabeça no colo do Pai e dizer, Pai, que bênção eu quero hoje. Certo, minhas amadas? Amém. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de escutar essa palavra, de Deus falar no nosso coração. Ele falou no meu coração. E vamos agradecer mais um dia. Pai querido e amado, maravilhoso tu és, Senhor. Colocando todas as tuas filhas que estão na live, a família, na tua presença, Pai. Pai querido e amado, toca no coração de cada uma, Pai. Dá sabedoria, entendimento, Pai, porque te buscar, Senhor, que não saiam da tua presença, Senhor. Que cada uma vai
você compara com uma pessoa e planta uma sementinha falando da live para as pessoas virem buscar a tua presença. Não a minha e nem da Leonie, mas a tua presença, Senhor, que vem sentir paz no coração, na alma, Senhor Jesus. E toca em cada um, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês, minhas queridas, que estão aqui conosco. Eu honro e declaro para que você realmente se renda ao amor do Pai. Se renda como filha, que hoje tu começa a exercitar isso. Filha mimada, porque nós somos amadas para nós conseguirmos viver o plano original de Deus para nossa vida. E a gente E tenha fé, creia que é o que vocês estão pedindo, que Deus conhece no coração de cada uma, que no final seria uma campanha, dizendo assim, no final de abril, que venha testemunhar o que pediram para o Senhor, que botaram no caderninho, e o Senhor respondeu, porque é Ele que responde. Nós temos que buscar, não é só assistir a live, mas pegar a sua palavra, ler, pede sabedoria para o Espírito Santo e começa no Salmo para te pegando o hábito de ler a palavra, ler um Salmo que o Espírito Santo vai tocar no teu coração. Eu sei que a maioria que está aí, elas buscam. Eu quero agradecer a Lourdinha, falei com ela ontem, hoje ela está na live. Que benção, Lourdinha, Deus abençoe você. A Cris também está indo viajar hoje, que Deus abençoe, leve e traz de volta guardado, tudo. Então, assim, cada um que está, a Silvana também, conversei com ela ontem, ela está só escutando do Zino, que tu falou, amei, gostei muito, falei com ela, benção de Deus, umas pessoas maravilhosas. Então, tudo assim, Deus está botando no caminho, porque é para o bem nosso, de cada uma, mas tem que buscar a presença do Senhor, sem a presença não temos nada. Obrigado a cada uma que está na live, obrigado mesmo, tem um dia maravilhoso, que amanhã vão já contar um testemunho, amém? Isso, minhas irmãs queridas, só para lembrar isso, ó. Nós precisamos estar lembrando aqui que muitas de nós temos muitas dores, muitas dores. E nós estamos aqui, a partir do momento que eu sou curada, quando eu tive esse entendimento, glória a Deus. Quando eu me curo enquanto mulher, eu curo uma geração anterior e a geração posterior. E hoje estava aqui a minha nora, minha neta, uma das, né? Minha neta mais velha, Catarina. Então, é isso. Se eu estou sofrendo, se eu estou com dor, é hora de eu ser curada, para curar a próxima geração, para curar outras mulheres no meu convívio. Então, glória a Deus, para a gente edificar o nome de Jesus, porque não tem outro lugar melhor do que esse. O dia a gente sentir isso, a gente viver isso, porque nós somos chamadas para edificar o nosso lar. Então, um beijo no coração de cada uma de vocês, minhas irmãs queridas. Amanhã, às 6 horas da manhã, estaremos aqui de novo. Ficam na paz do Senhor. Que bênção, Carmen. Maravilhosa, minhas queridas. Então, que amanhã a gente possa estar aqui. Hoje, se você sentir no teu coração, entender que dá para enviar para outras colegas, outras pessoas, envia essa live, meus irmãos. Não é só para a gente, como a Neca disse. Nós precisamos estar unidas, alcançar outras mulheres que estão em sofrimento, que precisam ser curadas, que precisam, né, ouvir o que o Espírito Santo, que Deus tem falado através de nós, da nossa boca, e vai falar através da boca de vocês. Então, gratidão enorme. Fiquem na paz do Senhor e vão botar a cabecinha lá no colo do Pai e vão pedir a bênção se você ainda não fez. Amém. E aguardando vocês amanhã, meus amores. Ficam Deus abençoe cada uma. Espero amanhã a todas de novo aqui assistindo a live para nós aprender mais junto, mais uma que nós buscamos aqui, né? A Leonie, o que ela fala, tá tudo aqui, né? Pedimos sempre orientação para o Espírito Santo, porque não queria falar nada da nossa boca, mas sim do coração, que Deus botar no nosso coração. E se Ele faz para mim, faz para ti, porque somos todas filhas do Senhor. Tá? Esperamos vocês amanhã, agradeço por vocês estarem na live, um beijão de amor mesmo para cada uma, tá bom? Isso, só quero deixar aqui, né? Se você, minha irmã, quer que eu fale sobre um assunto específico, que está difícil de você entender, que está sendo desafiador, compartilha aí.
né? Pode ir para o meu WhatsApp, né? Ou aqui mesmo, as que são mais próximas da Deunilda. Oh, que lindo, que bom estar aqui. Pena que chegou no final, volte que amanhã tem mais. Então, assim, diz, ó, gostaria que a terapeuta Eliane falasse sobre um assunto X que para mim não estou conseguindo entender, eu quero me libertar disso, que a gente vai para os pés do Pai e pedir a orientação do Espírito Santo, a clareza, para a gente trazer aqui esse tema e conversar com vocês, minhas Amém? queridas. Beijo. Até Beijo. amanhã. Deus abençoe. Até amanhã de manhã. Amém. Amém. Amém.